as aparições de Jesus ressuscitado para os discípulos. Ele aparece para reinflamar o coração, reacender a fé, só que ainda paira uma dúvida, uma incerteza. Ele aparece e some de novo, aparece e some de novo. Os discípulos estão ainda meio que sem rumo, sem saber o que fazer. Paira no ar uma incerteza sobre aquilo que os esperava, as coisas que deveriam acontecer. E é neste cenário, ainda reflexo da cruz, do peso, da dor e da morte, que o Senhor vai reanimando o coração dos discípulos, os fazendo acreditar e, acima de tudo, terem presente no coração a missão que os aguardava. Só para a gente contextualizar o evangelho de hoje, ele está em seguida de um evento que é muito conhecido de nós todos, que é o encontro dos discípulos de Emaús com o Senhor. 2 discípulos, naquele domingo de Páscoa, saem de Jerusalém e estão regressando para casa, depois que todas aquelas coisas aconteceram. Eles caminhavam tristes, abatidos, iam pelo caminho, até que o próprio Senhor se faz presente e começa a caminhar junto deles. Mas eles não reconhecem Jesus num primeiro momento. Jesus se aproxima e pergunta: o que estão conversando pelo caminho? O que eles respondem? Você é o único peregrino que não sabe de todas as coisas que aconteceram esses dias? Jesus de Nazaré, um profeta poderoso em obras e palavras, eles o mataram, o crucificaram. Algumas mulheres do nosso grupo disseram tê-lo visto. O sepulcro estava vazio, mas já fazem 3 dias que estas coisas todas aconteceram e nós não vimos. Estamos voltando, portanto, para a vida de antes, a vida velha, a vida antiga. Estamos voltando de volta para Emaús. Depois de um dia inteiro de peregrinação, de caminhar, quando se aproximam de Emaús, Jesus faz que ia passar adiante. Eles fazem naquele momento um pedido sincero: fica conosco, Senhor, permanece, é tarde, a noite vem chegando. Jesus adentra na casa deles e quando ceia, ao partir o pão, que coisa bonita, na imagem da Eucaristia, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem que era o Cristo que estava ali com eles a todo momento. Um diz para o outro: não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? O nosso coração não ardia quando ele nos falava dos profetas pelo caminho? E o que acontece é o que nós acabamos de escutar. Eles voltam eufóricos para Jerusalém ainda naquele dia, porque queriam contar para os outros, para os discípulos, a grande novidade da ressurreição. Eles queriam anunciar a Páscoa, falar para os seus amigos que o Senhor estava vivo. E aí a gente começa o evangelho de hoje. Estão lá, junto com os outros apóstolos, os discípulos, contando que viram o Senhor, e neste momento o Cristo aparece mais uma vez no meio deles. Cristo aparece para reacender, reinflamar o coração, e vai se tornar uma marca registrada de Jesus em suas aparições, o dom da paz. Assim como ele fez no domingo passado, quando apareceu primeiro aos discípulos sem Tomé, depois junto com Tomé, mais uma vez hoje deseja a paz para os discípulos. Eu vos dou a minha paz, a paz esteja convosco. Parece ser um desejo ardente do coração de Deus
dar e oferecer essa paz que preenche o vazio do coração, que faz transbordar desta alegria pascal. O Senhor deseja inundar os seus com o dom da paz, e assim como deseja também inundar a nossa vida, preencher o nosso coração com o dom da paz. Os discípulos, mais uma vez, ficam atordoados, eles não sabem o que está acontecendo, acham até que é um fantasma. Jesus se aproxima: sou eu, toca minhas mãos, vede os meus pés, olhem para mim. Faz a eles uma pergunta que é desconcertante, e essa pergunta também é dirigida para nós neste dia: por que estáis tão preocupados? Por que tendes tanto medo em vosso coração? Eu estou aqui, pode tocar em mim. Como seria bom, meus irmãos, se a gente tivesse presente no nosso coração, principalmente para quando a dúvida chegar, a incerteza, para quando o medo chegar, a gente ter presente isso na nossa vida, aquilo que o Senhor nos deixou como promessa. Por que tanto medo? Por que tanta inquietação? Eu estou aqui. É aquela convicção daqueles que acreditam em Deus, de poder proclamar isso na nossa vida: Ele está comigo, Ele está presente na minha vida, Ele se faz presente em todos os momentos, principalmente naqueles momentos em que eu acho que Ele não está presente, quando a dor toma conta do meu coração de tal forma que me cega e me impede de senti-lo, me impede de vê-lo, assim como aconteceu com os discípulos. Vamos ouvir essas palavras de Jesus, se apoderar delas, trazê-las para a nossa vida. Ele está aqui, eu não preciso temer, eu não preciso me angustiar, é o dom da paz. Aqueles que são tomados pelo dom da paz, trazem no coração esta certeza de que o Senhor sempre tem o melhor para a nossa vida, Ele sempre nos surpreende. É essa paz que envolve o nosso coração e que nos dá a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, para provar que não é um fantasma, assim como fez com Tomé: toca em mim. É a experiência de tocar o Senhor que a gente deveria fazer na nossa vida, se aproximar dele, de ouvi-lo, de estar atento aos seus sinais, de fazer essa experiência como nós estamos tendo aqui, de deixá-lo ser o centro de verdade de nossas vidas, para que ele seja tudo, o nosso primeiro plano, aquilo que existe de melhor dentro do nosso coração. Quando eu estava preparando a homilia deste final de semana para as missas que eu deveria celebrar, porque a gente prepara a homilia, tá? Eu não chego só aqui, o Espírito sopra e eu estou falando isso para vocês assim, sabe, no impulso. Quem dera. Inclusive eu fico até nervoso, pode parecer que não, mas eu fico nervoso de falar, sabe? Eu vejo como uma grande responsabilidade. O que eu aprendi ao longo destes anos de padre foi controlar o nervosismo, não deixar transparecer. Isso a gente aprende com o tempo. Mas a quem dera se eu tivesse assim a capacidade só chegar aqui na hora e de ler o Evangelho e de falar alguma coisa, sabe? Não. Amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar na minha oração é ler o Evangelho de domingo que vem. E eu vou ficar a semana inteira mastigando este Evangelho, pedindo para Deus que me direcione, que ilumine, para que Ele fale por mim, que não seja eu a falar, que não seja o meu achismo. Afinal de contas, eu não falo por mim, eu falo em nome da igreja. E aí, quando eu estava preparando a liturgia, a homilia de hoje, eu fiz uma comparação entre o texto do Evangelho e o trecho da primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que, por sinal, é um livro profundo, extraordinário, que todos nós teríamos a obrigação de lê-lo todo. Nesse tempo de Páscoa,
Todos os dias a gente está meditando um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. A nível de curiosidade, o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas, o evangelista. Ele escreveu um único livro, não era dividido não. Foi a igreja, posteriormente, que o dividiu em duas partes. A primeira que falava sobre a vida de Jesus, o Evangelho de Lucas, e uma segunda parte que falava sobre a igreja nascente, e os Atos dos Apóstolos ficou separado. É o quinto livro do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos dos Apóstolos em sequência. E aí, eu comparei a postura dos discípulos no Evangelho com a postura dos discípulos nos Atos dos Apóstolos. O evento cronológico é muito perto. O Evangelho, nós estamos após a ressurreição de Jesus, naqueles dias que antecedem a festa do Espírito, de Pentecostes. O livro dos Atos dos Apóstolos é logo depois Pentecostes, logo em seguida, pertinho, um evento do outro. O que fez que houvesse uma mudança tão radical no coração dos discípulos de Jesus? O que fez com que antes homens medrosos, cheios de dúvida, de incerteza, trancados com medo dos judeus em lugares separados, tivessem agora a ousadia, a coragem, como Pedro hoje nos mostra, de em praça pública proclamar as maravilhas de Deus e testemunhar a ressurreição de Jesus, inclusive acusando aqueles que mataram o Senhor, como nós escutamos hoje. Vocês o mataram o autor da vida, o crucificaram, o trocaram por um assassino, mas Deus o ressuscitou, o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Por isso, se arrependam, creiam nele. Parece ser outra pessoa, não parece mais ser aquele homem fraco, medroso, que estava ali trancado com medo que pudesse acontecer com ele aquilo que havia acontecido com Cristo. Não, agora é um homem tomado de coragem, de uma decisão, com um desejo ardente de ser testemunha da Páscoa, e isso faria com que ele também entregasse a vida, desse a vida. Pedro morre crucificado também, de cabeça para baixo, né? O último pedido dele antes da morte, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Talvez uma morte, humanamente falando, ainda mais cruel. Um homem cheio de coragem. O que aconteceu? Era aquilo que deveria acontecer com cada um de nós também. O encontro sincero com o Senhor, o encontro com o dom do Espírito, que muda a nossa vida, que nos transforma e que faz de nós testemunhas, como o pedido que o Senhor faz aos discípulos: vocês serão testemunhas de tudo isso, de todas essas coisas. Então o lugar de vocês não é aqui. No livro dos Atos dos Apóstolos também, pela primeira vez, na cidade de Antioquia, os seguidores do Cristo serão chamados de cristãos. Nós herdamos este nome. Por que que eles foram chamados de cristãos? Porque se pareciam com Jesus, se pareciam na maneira de falar, de agir, se comportavam como Jesus se comportava, porque existia neles esse desejo ardente de anunciar a Páscoa, a ressurreição, de proclamar para todas as nações que ele estava vivo. Por isso, pela primeira vez foram chamados de cristãos, porque se tornaram de fato testemunhas da ressurreição. O mandato continua, não morre. Nós, como batizados, cristãos que somos as testemunhas da ressurreição para este mundo, ou ao menos deveríamos ser, mas nós não estamos sendo. Aliás, este mundo está carente de testemunhas. A gente não tem mais referência, a gente não tem mais pessoas a quem se espelhar.
Essas crianças, esses adolescentes, estes jovens estão crescendo sem perspectiva, às vezes dá dó de ver. A gente vê os adolescentes hoje, pessoas introspectivas, isoladas. Às vezes eu tenho até medo de cumprimentar com medo de ficar no vácuo, porque não fala com ninguém, sabe? Estão sempre enfiados em quartos, em computador, em celular, não convivem, não interagem com os outros. Se a gente pega o Spotify, por exemplo, né, que é um aplicativo de música para os senhores e as senhoras que não sabem nem o que é isso, se você colocar, por exemplo, lá as músicas mais tocadas no Brasil, a referência musical para esses jovens adolescentes, você pode ver. Vai ser esses funk proibido, vai ser essas músicas de sofrência que vem acompanhada de cachaça. É isso que está formando essas crianças, esses adolescentes. Falta testemunha, falta norte, falta referência de verdade, e nós não estamos sendo isso. Minha gente, quando eu venho celebrar missa, por exemplo, principalmente a missa dominical, às vezes na semana, né, quando eu vou celebrar a missa durante a semana, a gente se arruma também, né? Mas no domingo é o dia do Senhor, o dia que Ele fez para nós. Então eu vou, me arrumo, coloco o clésima, as roupas bem passadas, sabe? É a imagem que grava o nosso coração. Imagina se eu chegasse aqui para vocês, todo desarrumado, as roupas amassadas, sabe, assim, suja, sem tomar banho, o cabelo não conta porque ele não fica no lugar mesmo, mas quando eu saio de casa eu penteio o cabelo, né, e eu chegasse aqui assim, triste, abatido, sabe, falasse qualquer coisa para vocês, assim, que testemunho é esse que eu daria? Quem eu iria convencer se eu fosse um padre triste? É por isso que eu não gosto daquele discurso, né? Coitado do Papa. Pelo amor de Deus, que baixaria, que coitado de padre o quê? Gente que tem vida boa é padre. A gente não tem um pinto para dar água, a paróquia paga a nossa casa, a gente tem uma casa digna para morar, dá comida para a gente, tem Wi-Fi, tem plano de saúde, tem um carro da paróquia para andar, e aí você, coitado do padre, não tem família, que não sei, pelo amor de Deus. Para mim a melhor coisa que existe é eu chegar em casa daqui a pouco e não tem ninguém lá, graças a Deus, sabe, para mim ficar bem à vontade mesmo lá. O momento mais feliz da minha vida é quando eu chego em casa domingo à noite. O que eu quero dizer para vocês, que se eu fosse um padre triste, não iria conseguir convencer ninguém da alegria, da fé, de crer, do dom de crer, não iria. E aí isso serve para vocês em casa também. Os filhos de vocês precisam de testemunhas, de referência. Eu sempre digo isso nos batizados que eu celebro. Criança aprende vendo, não ouvindo. Não adianta você pensar que dizer isso é certo, isso é errado, ou faz isso, não faz aquilo, que você vai educar os seus filhos. Não vai. Pode ser que funcione por um tempo, mas depois não vai funcionar. Se ele não tiver referência dentro de casa, testemunha, ele não vai ser um adulto bom, não vai ser alguém de fé. Se ele cresce num lar aonde briga por cima de briga, um xingando o outro, esposo xingando esposa, os pais xingando os filhos e vice-versa, cachaça, vícios, às vezes os pais mandam até os filhos ir comprar o cigarro na esquina. Que absurdo. Vai lá comprar o cigarro para mim, vai lá comprar cerveja para mim, sabe? Está crescendo como tendo isso normal. Vai fazer um dia também. Pode ter certeza que vai fazer um dia também. Agora, o contrário também acontece. Se cresce em um ambiente onde existe respeito, onde se prioriza Deus, um ambiente de fé, é bem provável que vai crescer tendo isso como norte. Se lembra daquilo que foi ficando ali, fixado no coração, desde sempre. Tem uma passagem da vida de Jesus,
a gente sabe quase nada sobre a vida oculta de Jesus, que a gente fala, foram uns 30 anos. Jesus aparece ali, Maria fica grávida, Jesus nasce em Belém, é apresentado ao templo. Depois existe um vazio longo de 30 anos. A gente supõe o que aconteceu em Nazaré, na carpintaria de Nazaré. Só tem um relato que a Bíblia nos traz, um único. Jesus com 12 anos de idade. Estavam em Jerusalém, uma comitiva. No retorno, José e Maria perceberam que o menino Jesus não estava junto na comitiva. Ficaram angustiados. Mas o primeiro lugar que eles foram buscar Jesus, no templo. Sabia que ele deveria estar lá. Quando um pai e uma mãe ensinam o caminho de Deus, da igreja, para o seu filho, dificilmente vai buscar em lugar que você não gostaria. Nós precisamos de testemunhas. Este mundo que espalha essa cultura de morte precisa de referência. E se a gente não ser, ninguém mais será. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Na tua escola, no teu trabalho, na tua casa, você precisa se tornar testemunha da ressurreição.